Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu estarei respondendo a dúvida de um amigo. Lembrando que se alguém tiver dúvida e eu puder ajudar, deixa aí nos comentários que dentro do possível eu estarei respondendo, já que muitas vezes é a mesma dúvida também de outras pessoas. No caso, a dúvida do Rodrigo foi aqui: como faço para instalar esse relé nessa placa RMR e com tupia? Quais os pinos da placa que utilizo? Eu já fiz algo do tipo, bem voltado para esse assunto mesmo. Se você entrar no canal, clicar na lupinha aqui e digitar simplesmente como ligar relé, vai aparecer algumas opções. Então, se ainda restar dúvida depois desse vídeo aqui, dá uma olhada ali, até para ver o esqueminha, como eu fiz e tudo mais. Então, vamos lá. Na questão simplesmente de quais são os pinos, são os pinos do tipo Alt. Então, procure na plaquinha. Por que procure? Às vezes muda de pinagem, coisas do tipo. Se ligar errado não vai funcionar. Então são os pinos do tipo Alt. Aí você pode, por exemplo, utilizar o Alt 1. Agora vamos a informações adicionais. Se você pretende utilizar tanto saída, que são os Alts, quanto as entradas, que são o IN, você precisa fazer a alimentação da placa. Mas a placa funciona sem precisar de alimentação? Se for para utilizar da maneira simples, apenas para a plaquinha enviando os sinais para os drivers para controlar o motor de passo, você não precisa fazer essa alimentação. Simplesmente a alimentação pelo cabo USB é mais do que o suficiente. Era como até então eu utilizava a minha CNC antes de instalar o relé para acionar de forma automática o spindle. Até mencionando também, no canal lá vai ter vídeo relacionado a essa questão do relé, que eu coloquei uma segunda fonte. Por que estou mencionando isso? Outra dúvida também muito comum eu posso alimentar a plaquinha com 24 volts e utilizar essa mesma fonte para alimentar o driver? Sim, você pode. Na minha não deu certo isso, por quê? Apesar de utilizar uma fonte de 24 volts na minha máquina antes de instalar o relé, essa fonte que estava ligada lá, ela não estava com 24 volts, ela estava com mais de 30 volts. Não era nenhum problema para os drivers. Os drivers suportam até 42 volts. A questão é que, com aquela voltagem que ela estava, a minha máquina funcionava perfeitamente. Quando foi para ligar na plaquinha, o que eu tive que fazer? Eu reduzi a voltagem para 24 para poder ligar na plaquinha e ligar nos drivers. E com isso a minha máquina começou a travar, ou seja, os motores ficaram fracos. Então não compensava fazer isso. Então a melhor opção, voltei a fonte para a voltagem que ela estava e ficou só para alimentar os drivers. E coloquei uma fontezinha de 12 volts aqui para alimentar a plaquinha. Então pode ser no máximo 24 volts. E no mínimo 12 volts. Então essa questão relativa a algumas informações adicionais. Na questão do relé, o relé que é indicado para essa plaquinha é esse tipo aqui. Isso aqui é relé de estado sólido. Ele é indicado porque ele precisa de uma corrente muito baixa para fazer o acionamento dele. Já que aqueles que são os eletromecânicos, que tem a bobina, aqueles mais comuns, mesmo um daqueles pequenos, a corrente dele ali e tal pode exceder o suporte da placa e danificar. Então é esse tipo de relé que é indicado. Aqui ainda tem um de 40 volts. 40 amperes na verdade. Mas aqui é exagerado para essa aplicação. Um de 10 amperes já é mais do que o suficiente. A tupia, por exemplo, a exigência da tupia é 2,4 amperes. Então é mais do que o suficiente para isso daqui. Basicamente, eu não vou explicar como eles funcionam, mas toda vez aqui que se você alimentar aqui com qualquer voltagem de corrente contínua de 3 a 32 volts, ele fecha aqui o circuito. E nesse tipo de ligação que eu vou explicar aqui, ele vai permitir a passagem da corrente, já que a gente está falando da utilização com tupia.
Tá? Então, recebeu a alimentaçãozinha aqui, que pode ser de 3 até 32 volts, ele fecha aqui do outro lado. Na hora que ele liga, geralmente aqui acende a luzinha vermelhinha aqui para indicar que ele está acionado. Eu vou explicar aqui, então não vale zoar o desenho aí. Basicamente, o que precisa ser feito? Então, a gente vai precisar da alimentação da placa. Então, a gente vai alimentar aqui, ó, tem o fonte, placa, tem o relé. Aqui, para simular que seria uma tomada de 110-220, aqui vai ter a tupia. Beleza. Daqui da fonte vai sair... Opa, vamos deixar preto. Vai sair um negativo aqui, ó, e um positivo. Eu acho que eu não mencionei, deixa eu já mencionar isso logo. Na hora que for fazer a alimentação da placa, o 24 volts ou 12 volts vai aqui onde está especificado 24 e o negativo vai onde estiver DCM. Então não tem negativo, está escrito DCM. Não, na verdade tem, né? Só não está escrito ali como se fosse negativo. Vou voltar para o desenho agora aqui. Então a gente vai ter a nossa fonte. A fonte ela vai alimentar aqui, vamos supor que a gente vai alimentar com 24 volts ali. 24 e negativo, positivo e negativo. Da fonte vai sair um positivo para o relé. E o negativo que vai ser ligado no relé, ele vai vir lá daquele Alt 1. Então, do Alt 1 vai no relé. Aqui está feita a ligação entre placa, relé e fonte. Então já tem tudo que precisa para acionar o relé. Agora na questão da tupia. A tupia ele é um equipamento que a gente liga ele na tomada. Então não tem positivo e negativo na corrente alternada. Então, dessa maneira. A tupia ela liga quando ela já está alimentada ou já está conectada na tomada, quando a gente pressiona o botão. Pressionou o botão, a tupia liga. Só que quando a gente quer fazer que ela seja acionada de acordo com o trabalho da CNC e tal, a gente vai depender do acionamento do relé. A ligação que é feita é dessa maneira aqui, ó. Vamos supor, está indo 2 fios para a tupia. 2 fios para a tupia. Um dos fios aí cada um decide como vai fazer esse tipo de ligação. Um dos fios, ele vai entrar de um lado aqui em um dos pinos do relé, naquele onde está aqui, ó, de 24 a 308, está escrito VAC aqui, que seria a corrente alternada. Então vai entrar de um lado aqui e vai sair de outro. Então é o mesmo fio que passa por aqui. Ou seja, uma fase da corrente elétrica. Então vai ser dessa maneira. Então toda vez que a placa ligar o relé, vai ser a mesma coisa que ele estivesse conectando o fio aqui. Desligou o relé, seria a mesma coisa que ele desconectasse os fios. Então é esse tipo de ligação que é feito aqui. E aqui poderia ser, digamos assim, ligado qualquer tipo de equipamento. Não necessariamente você precisa cortar o fio da tupia para fazer esse esquema aqui. Outra alternativa que você pode fazer é, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Você vai precisar, sim, de um fio que venha da corrente elétrica, passe por aqui o mesmo fio. Cuidado com essa ligação, gente. Não vá ligar os 2 fios ali que vai dar ruim. O mesmo fio, uma das fases, ele vai entrar no relé e vai sair. Aqui, nessa saída, ao invés dessa questão de cortar o fio da tupia, o que você pode fazer é aqui você colocar uma fêmea de tomada. A fêmea. Ou seja, toda vez que o relé acionar, essa tomada aqui ela vai ter corrente elétrica. Então você pega a tomadinha original da tupia e espeta aqui. E nesse caso, toda vez que você for ligar a máquina, você deixa a tupia no botãozinho ali, a alavanquinha dela, na posição de ligado. E aí ela só vai ligar quando
o relé for acionado. Ok? Então acho que ficou fácil de entender. Uma maneira simples e até mencionando também já fica como exemplo, é o exemplo que eu estou dando lá e que eu pretendo fazer na minha. Nesse esquema de você fazer, por exemplo, uma tomadinha e tal, você pode nessa tomada, já que tem um determinado suporte aqui, aquela corrente 10 ampere, você poderia ligar uma tupia e simultaneamente um aspirador de pó, coisas do tipo. Tá? O papel do relé é só ligar e desligar uma fase. Ok? Atenção na hora de fazer essa ligação. Agora, informações complementares sobre a configuração lá no Mac 3. Vou mostrar aqui rapidinho o que precisa ser feito aqui. Quando você vem aqui em configuração, portas e pinos, aqui ó, você vai utilizar Motor Outputs. Motor Outputs. Opa, na verdade Motor Outputs não, Output Signals. Aqui, Output Signals. Pode ver que tem aqui ó. Aqui teria até Output 6, mas no caso da nossa plaquinha ela só vai até o 4. Qual que a gente está utilizando? É o Output 1. Então aqui, ó, clica aqui para ele ficar verdinho assim, ó. Ô, filho, tá doido, movimentando sozinho o mouse. Clicou aqui, acionou essa saída. A porta padrão dessa placa, galera, é a porta 3. Tá? Não tem nada a ver com pino nem nada. É porta 3. Isso daqui é a porta de comunicação. Então, independente se você fosse utilizar as outras aqui também seria porta 3 na hora de colocar aqui. Então, não é pino aqui. E aqui, sim. Aqui é o número do pino. Então, o output 1 é pino 1. O output 2 é o pino 2 e assim por diante. Mas aqui é tudo 3. Se eu fosse colocar outro aqui eu também colocaria 3 e ativaria. Entenderam? E feito isso daqui, já deve ficar tudo funcional. Então todo o código de arquivo de corte ele já carrega uma informação, o comando M3, que é o comando que aciona o relé. Nesse caso aqui ele aciona ali a porta output e a output vai ter o sinal para ligar o relé. Vamos considerar aí uma possibilidade. Se mesmo fazendo tudo certinho aqui o seu relé não está ligando, dá uma verificada aqui, ó. Quer ver? Portas e pinos. Aqui, ó, Spindle Setup. Tá vendo essa primeira opçãozinha aqui? Ela não pode estar assinalada. Se você assinalar aqui, o que ele faz? Ele desativa aquela output lá. Então lá não vai sair sinal, não vai mandar o comando para ligar Spindle. Tá? Por padrão deve não estar assinalado assim mesmo. Mas sei lá, às vezes se mexer em alguma coisa e assinalou aqui, não vai funcionar da mesma maneira o relé. Então deixa aqui sem assinalar. Então é isso aí, galera. Eu acho que ficou fácil de entender. Se restar alguma dúvida, lembrando que tem aqueles vídeos lá de referência. E é isso aí. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?